Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Não é hora de achar culpado, é hora de resolver problemas. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei o horário que você vai acompanhar, mas estamos direto da Rádio e TV Web Cavoque hoje com uma participação especial. Novamente conosco o Dr. Luiz Henrique, médico psiquiatra, e hoje vamos falar sobre ansiedade e depressão. Hoje eu já fiz todos os meus controles para evitar a ansiedade e a depressão nessa pré-estreia. Dr. Luiz Henrique, obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui conosco e aceitar esse convite de vir compartilhar seu conhecimento aqui nesse novo estúdio, nessa nova parceria que estamos fazendo com a Rádio TV Web Cavoque. Agradeço de coração a transmissão direta do Ciência e Cidadania pela Rádio Web Cavoque. Daqui a pouco estamos passando o link para os nossos seguidores aí do Instagram, para que consigam acompanhar direto pelo canal da Rádio Web Cavoque. Tudo bem? Obrigado, boa noite, Luiz Henrique. Boa noite, seja bem-vindo. Cleverson. Obrigado mais uma vez pelo convite. Você sabe que seu convite não é convite, é uma ordem. Eu venho de pronto. É só me chamar que a gente está aqui sempre para conversar, trazendo informações sobre saúde mental, a psiquiatria nos tempos modernos, né? Tratamentos, abordagens terapêuticas, diagnósticos, né? Muitas vezes, apesar de muito conteúdo e muita informação na internet, tem muita desinformação também. E eu gosto de ressaltar a importância do teu papel, do espaço que você abre para a gente poder falar desse assunto de uma maneira um pouco mais clara, de uma maneira um pouco mais adequada até, para que as pessoas consigam entender um pouco melhor e efetivamente procurar ajuda adequada, enfim, conseguirem saber pelo menos para onde estender a mão, né? Para onde pedir socorro, né? Então, você faz aí um trabalho realmente imprescindível, eu diria. Então, sempre que você me chamar, eu vou estar aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Luiz. Eu só pedi pro pessoal da técnica que eu estou aprendendo hoje, né? A gente sempre faz na tora para baixar um pouquinho o retorno aqui, que eu não estou acostumado com esse negócio. Mas como é descontraído, vou pegar aqui meu celular para a gente falar com as pessoas que estão nos ouvindo. Para você que quer tirar alguma dúvida, entre em contato conosco, faça aí logo suas perguntas, que a gente vai usar a mesma dinâmica. A partir de 30, 40 minutos a gente passa a responder as perguntas das pessoas que interagem conosco. Nós buscamos um tempo que é a doença que mais acomete as pessoas nesse terceiro milênio e que gera uma preocupação, e as pessoas confundem muito. Nós estávamos falando aqui antes de entrar no ar que a grande dificuldade é você ter um diagnóstico único, né? Que na psiquiatria você consegue às vezes permear vários diagnósticos. Eu queria que você nesse início conceituasse para a gente ansiedade e depressão, e o que é o sintoma de uma e de outra e como elas se interagem, se conversam entre si. Muito bom, vamos lá. Bom, primeiro é importante destacar que nós somos seres emocionais. Então nós temos emoções, e emoções fazem parte da vida, fazem parte da nossa história, do nosso contexto, né? Além das emoções, nós temos também pensamento, inteligência. Nós temos uma capacidade de analisar, de interpretar, de dar sentido, significar as experiências, as vivências, o contexto, o cenário onde a gente se insere, as pessoas, né? Os objetos, enfim. Então, com o pensamento, nós produzimos significado, nós damos sentido para as coisas. E pensamento e emoção combinados geram uma coisa chamada comportamento. Então, o comportamento é aquilo que se expressa na visão dos outros. As pessoas nos veem
em termos comportamentais. Então, com base num comportamento, por exemplo, é possível supor que tipo de emoção está ali por trás ou que tipo de pensamento a pessoa elaborou antes de produzir aquele comportamento, né? Então, nós temos basicamente 3 elementos que se combinam aí, emoções, pensamento e comportamento, né? O sentimento é uma coisa mais elaborada. Então, ela passa por essa vivência do indivíduo e ele consegue, então, desenvolver uma espécie de emoção elaborada e não necessariamente sentida ou percebida naquele momento. Por exemplo, uma emoção comum que as pessoas ouvem sempre falar, a alegria ou então a tristeza, são emoções. Mas você tem o sentimento, por exemplo, da felicidade ou o sentimento da infelicidade. Você não está se sentindo feliz necessariamente naquela hora, mas você elabora esse sentimento com base nas suas percepções de vida, experiências e vivências. E você pode, inclusive, estar triste naquele momento e se dizer feliz, como uma pessoa que está alegre em determinado momento pode se dizer infeliz, né? Então, o sentimento ele é mais uma elaboração, é muito mais como a pessoa interpreta e analisa a vida dela do que efetivamente aquela emoção daquele momento. Quando a gente fala de doenças psiquiátricas, a gente passa para um ponto de interpretação dessas emoções, desse pensamento, do comportamento e desses sentimentos elaborados pelo indivíduo, Cleverson, mas de uma perspectiva patológica. Ou seja, é normal sentir tristeza, é normal sentir alegria, é normal ter medo, é normal ficar ansioso, é normal ter comportamentos impulsivos, é normal muitas vezes até ter um comportamento agressivo e violento. Então, essas emoções, esses comportamentos, pensar em morte ou pensar na morte, pensar na dor, pensar numa situação catastrófica, ou ao contrário, pensar numa situação extremamente poderosa, mística, benéfica, curadora, por exemplo, tudo isso faz parte de um contexto de normalidade. O que a psiquiatria procura interpretar nos indivíduos, especialmente aqueles que estão manifestando algum tipo de sofrimento, é se essas emoções, esses pensamentos, esses comportamentos, eles acontecem de uma maneira patológica. E o patológico, numa perspectiva médica, é a fisiologia bagunçada. Então, nosso organismo como um todo tem um padrão de funcionamento. O coração tem um jeito de bater, o pulmão tem um jeito de encher e secar, tem uma troca gasosa lá nos alvéolos, o sangue circula carregando determinados elementos, o fígado metaboliza substâncias, os rins filtram substâncias. Então, cada parte do corpo tem a sua fisiologia, ou seja, o seu jeito padrão de funcionar. O mesmo acontece com o cérebro, que tem também a sua maquinária celular, bioquímica, elétrica, inclusive, né? Que tem um jeito também padronizado de funcionar. Quando essa fisiologia no cérebro, a depender de determinados hormônios, né? Ou neurônios, hormônios cerebrais ou neurônios, enfim, funcionam de maneira errada em determinadas regiões do cérebro, a gente pode manifestar emoções patológicas, pode manifestar comportamento patológico e pode manifestar pensamentos ou a construção do pensamento de forma patológica. Então, a psiquiatria, ela alia os conhecimentos da neurologia, da neurofisiologia, com a psicopatologia e a psicologia. Então, daí você imagina o tanto de coisa que a gente precisa estudar e o tanto de coisa que a gente precisa entender para poder fazer um diagnóstico em psiquiatria. E graças a Deus, ao longo das décadas, né, dos séculos de pesquisa e estudo nesse campo, nós conseguimos hoje ter muito bem compreendidas as doenças psiquiátricas, pelo menos dentro daquilo que é possível em termos de tratamento oferecer para que a pessoa saia daquele quadro, né? A gente vai ver a história da psiquiatria, o pessoal vê nos filmes, por exemplo, nas séries, né, antigas, tratamentos torturosos, né? Choque de insulina, ou então choque elétrico usado de maneira violenta, amarrar o paciente de qualquer jeito, enfiar a cabeça em água gelada com gelo, enfim,
técnicas terapêuticas que naturalmente pela incompreensão do cérebro e seu funcionamento, antigamente eram utilizados acreditando que isso funcionaria. Hoje nós já sabemos que não funciona. Nós já temos hoje, pelo menos desde a década de 50, medicamentos que atuam no cérebro, corrigindo justamente essas disfunções neuroquímicas e produzindo a função, a fisiologia do cérebro. Deficitária, aquela parte deficitária ele consegue aquela suprir. parte que está funcionando errado, o medicamento vai lá, corrige e volta a funcionar normal, né? Então assim a gente conseguiu aprender já ao longo desses anos todos que existem de fato emoções normais e emoções anormais. Só que as emoções anormais, elas são exatamente as mesmas emoções normais. Então uma pessoa com depressão, por exemplo, que sente uma tristeza, é a mesma tristeza da pessoa que não tem depressão. Quando a gente fala, você está se sentindo triste? Estou me sentindo triste. Se perguntar para uma pessoa com depressão, perguntar para uma pessoa que acabou de receber uma notícia ruim, a tristeza é a mesma, né? A diferença é que para que a gente tenha um diagnóstico de depressão, só a tristeza não basta. Ou seja, a doença ela é caracterizada por grupo de sintomas, ou seja, vários sintomas se somam para que a gente tenha configurada uma doença, né? E um dos pontos cruciais para esse diagnóstico, né, ou para esse tipo de diagnóstico, os diagnósticos psiquiátricos, é nós percebermos que muitas das vezes os sintomas se manifestam sem relação com o contexto atual do indivíduo. Então, por exemplo, a pessoa com depressão, né, é o tema que a gente está abordando aqui, ela está com a vida boa, as contas lá para pagar, suas dívidas do dia a dia, todo mundo tem. Não tem nada para ser executado contra ela, está tudo tranquilo, não aconteceu nada de ruim, relacionamento afetivo bom, ganhando bem, enfim, ou até ganhando mal, mas ela está dentro de uma homeostase socioeconômica ali, a vida dela... Se bem que ganhar bem não é um sinal que descaracteriza a depressão, né? Não, pois é. Que às vezes deixa até deprimido por ganhar muito. Por isso eu fiz até questão de falar da pessoa que não ganha tão bem, porque às vezes as pessoas associam, pô, mas você ganha bem, não era para você estar deprimido, como se a pessoa que ganha mal então tivesse que estar deprimida, né? E o que não é verdade, obviamente. Mas a pessoa já está ali no seu contexto de funcionalidade, ou seja, já tem uma organização, um equilíbrio dentro da sua própria condição, ela já vive bem com aquilo, ou pelo menos consegue funcionar dentro daquilo, só que de repente, e é de repente mesmo, Cleverson, não tem um start, um gatilho específico na vida do indivíduo para ele começar a manifestar os sintomas da depressão, por exemplo. Começa a não dormir direito. Ou porque tem gente que sai do luto, sai de boa, tem gente que não sai. Né? Exato, né? Então, passa até por um grande trauma na vida e nem tchum, né? Tipo, vida que segue, vamos dizer assim. Aperta o botão e vai, né? Então, a pessoa começa a não dormir direito, ou então dormir demais. O apetite reduz, então o apetite começa a aumentar. E é engraçado que as pessoas associam o comer demais à ansiedade, né? Tá comendo demais porque tá ansioso. Quem tem depressão também pode comer demais, né? Perder peso, ganhar peso, afinal de contas, né? Mudou a questão da alimentação. Uma sensação de vazio muito grande, ou uma sensação de solidão, mesmo estando perto das pessoas que amam. E aí muitas vezes vem aquele discurso do indivíduo, ninguém me ama, ninguém quer saber de mim. E pô, tem um monte de gente em volta da pessoa que ama, que cuida, que se dedica, que está lá, presente, mas a pessoa tem essa sensação porque a doença faz essa sensação aparecer. E muitas vezes o paciente, é engraçado, porque assim, eu estou falando de uma realidade, naturalmente, sob a minha perspectiva, né, de quem não tem a doença, mas de quem atende muitas pessoas com esse problema e de já ter ouvido por quantas histórias sobre isso, né? Então, assim, muitos pacientes relatam dessa forma. Eu sei que eu não tenho por que estar assim, mas eu não sei por que eu estou assim. Eu não tenho motivação, né, econômica, financeira, familiar, afetiva, não tem nada. E eu não tenho por que eu não ganho nada ficando desse jeito. Empresário, autônomo, ou seja, o cara ficar incapacitado ou não ir trabalhar, para ele não é vantajoso, não. Não é vagabundagem, o cara tá lá trabalhando, dando o suor dele no trabalho, tá se dedicando. E aí, de repente vê um negócio desse, puxa ele para baixo, ele fica desesperado. O que está acontecendo comigo? Por que eu tô assim? Eu amo meu trabalho.
Eu amo fazer o que eu faço. Pô, nem jogar bola com os meus amigos, comer um churrasquinho, sempre fiz, não dá vontade de fazer. Você falou que não tem gatilho. Existe alguma predisposição genética? Predisposição genética. Especialmente em quem já tem história familiar positiva para doenças neuropsiquiátricas, doenças neuro de modo geral. Então, se você tem um histórico familiar com casos de depressão, ansiedade, bipolar, a possibilidade toque, é maior. Aumenta o risco nas proles, nas proles, de terem. nas próximas gerações. E a gente pega casos assim, Cleverson, tipo assim, uma família inteira mesmo. Você pega, às vezes, a vertente da mãe, todo mundo. E o paciente conta, minha bisavó, falam que ela andava nua na rua, morreu doida, tipo, esses relatos, assim, aí você vai vendo. E sua avó também teve depressão, suicidou. Isso, sua mãe, minha mãe faz tratamento também. Você vai vendo ali um encadeamento de pessoas na mesma família, várias pessoas com várias doenças, famílias às vezes inteiras com doenças graves. Então o gatilho graves. Não seria um gatilho, não é um gatilho fenomenológico, é genotípico, é genético mesmo, né? A herança, inclusive, ela é cruzada, então você não precisa ter pai e mãe com doença para ter o risco. Sim. Se você tiver qualquer familiar com doença, significa que o gene está passeando nesses membros familiares. Então, você pode ser um sorteado para ter. Né? Então, você ter, 3 filhos normais, o 4º vir com uma doença psiquiátrica, né? E dali a pouco manifestar. Ou então, todo mundo saudávelzinho e você saudável também com 40, 50, uma depressão. Não tem idade para isso acontecer, não tem. Eu queria dar só um ponto aqui para a gente chamar que nós estamos no mês de junho vermelho e laranja também, mas o vermelho que eu queria falar com vocês sobre doação de sangue, aproveitar no meio que está todo mundo assistindo, querendo saber sobre a ansiedade e a depressão, e a gente pedir para que as pessoas doem sangue, mas eu gostaria de ter alguma coisa diferente nas propagandas que pedem a doação de sangue, que a gente estimulasse mais a vaidade. Porque eu sei que você gosta da psiquiatria, mas que é a sua paixão, mas que a gente às vezes não pede para a pessoa pagar o imposto. Paga lá o imposto, negócio que você não tem da nota fiscal para você pagar, que você vai concorrer ao sorteio de um carro. Por que a gente não faz isso com sangue, né? Sangue, vai lá, salva 3 vidas que você pode concorrer a tal coisa. Não é? Por que a gente tem que sempre esperar a boa vontade e não estimular nas coisas que são para salvar a vida, estimular a vaidade das pessoas? Essenciais, Então, eu sei que eu cortei seu raciocínio, mas é proposital para a gente falar assim que é importante doar sangue, porque só quem trabalha nos pronto-socorro, só quem trabalha na urgência, ou quem tem um familiar que não consegue, tem um familiar que está precisando, sabe o quão é importante. Então, esse corte foi proposital no meio do assunto, até tirei a linha de raciocínio do Dr. Luiz Henrique, mas para chamar vocês, doe sangue, contribua, vá ao Emuam, faça a sua doação, que é importante. E é interessante ter a oportunidade, né? Alguns medicamentos psiquiátricos contraindicam a doação de sangue, né? Mas a doença em si não. E é importante destacar isso. A gente está falando de genética, né? Então a pessoa pensa assim, então tá no meu sangue isso? Será que se eu doar o sangue, eu com depressão, a pessoa que recebeu o sangue vai ter depressão também por conta do sangue que eu doei? Não vai, porque isso não se transmite pelo sangue, né? Então depressão, transtorno de ansiedade, enfim, os transtornos psiquiátricos, eles não são transmissíveis. E não só não são transmissíveis, como eles também não são apreendidos. Em que contexto eu quero trazer isso? Não é porque eu estou com depressão, eu, pai, estou com depressão, que porque meu filho me vê com depressão, vai ficar deprimido porque ele me vê assim o tempo inteiro. Ele vai ficar deprimido por causa da genética, se for o caso de ter. Não é contagioso. Não é contagioso, né? Então, sem essa preocupação, né? Então, a pessoa realmente ela não consegue, quando ela para analisar bem o contexto da vida dela, não consegue encontrar um elemento que esteja ali realmente envolvido na origem e na manifestação daquele grupo de sintomas, né? Sensação de vazio, tristeza, angústia, vontade de chorar demais, uma sensação de que a vida é pesada, de que nada vale a pena. Então, o pensamento da pessoa começa a ficar distorcido da realidade, mas ela lá no fundo tem uma sensação de que tem algo de estranho, porque a minha vida não é isso. Eu sei que eu tenho mais coisa, né?
quando a gente fala de doenças relacionadas a traumas ou a situações que poderiam gerar um gatilho, o transtorno do estresse pós-traumático, por exemplo, ou um transtorno de ajustamento, transtorno de adaptação, o elemento já passou. Só que a pessoa manifesta sintomas que agora não fazem mais sentido manifestar, não faz mais sentido. Então, no estresse pós-traumático, ela começa a viver o trauma de novo. Nem tem gatilho, não tem nada acontecendo, mas ela lembra dali, ela paralisa, entra em pânico. Ela passa a ter todas as sensações que ela teve no momento em que ela viveu aquele evento traumático, né? Então, assim se caracteriza por alto um transtorno do estresse pós-traumático, né? Então, basicamente é isso. As doenças psiquiátricas não têm um elemento, necessariamente um elemento gatilho. Quando a gente identifica o elemento gatilho, que é o que faz a pessoa sofrer mais, e aí vem um ponto que é interessante, que numa entrevista psiquiátrica, numa consulta psiquiátrica, nós não nos atemos tão somente aos sintomas atuais. Nós vamos procurar na história do indivíduo sintomas, não só dele, da família também, que a gente precisa fazer uma correlação genética, inclusive, né? E aí aparecem lá sintomas na infância, na adolescência, que a pessoa não identificava como sintoma, ela não foi treinada para verificar sintoma, né? Então, quando a gente pergunta, vem cá, com 10, 12, 15 anos, sentia isso? Aí vai falar lá da sensação de vazio, da angústia. Aí, minha mãe conta que eu era um adolescente muito chorão, uma criança que chorava demais, e ninguém sabia por quê e tal, acordava de noite em pânico. Enfim, a pessoa vai ali remontando uma história de sintomas que nos leva a crer que ela já tinha essa doença. Deixa eu fazer muito mais tempo, fazer até né? um comentário agora, pegando no pé do SUS. Por isso que é difícil ter psiquiatra no SUS, né? Porque não dá para fazer consulta em 10 minutos, 5 minutos, não dá. Não tem condições. Você tem que fazer uma retrospectiva daquela... Mas assim, se a gente for ampliar a discussão, Cleverson, nenhuma consulta médica dá para fazer em 10 minutos, 5 minutos. Não tem, não é porque é psiquiátrico, não. Nenhuma consulta, cara. Só para você coletar os dados, só para você ouvir a história que o paciente tem para trazer para você, dá 15 minutos, 20 minutos. Para você poder elaborar um pensamento, um raciocínio clínico, para pedir um exame, para, enfim, fazer um exame físico que seja no paciente, ou mesmo chegar a conclusões diagnósticas, depois explicar o tratamento, depois o paciente dizer que entendeu e que ele vai fazer, dá meia hora, 45 minutos, é o tempo que a gente tem aí no consultório para fazer um atendimento. Eu atendo durante um dia inteiro, 18, 17 pacientes. Infelizmente no SUS querem que a gente atenda 20 numa manhã. E não vai funcionar. Não dá. É um negócio impossível. Feito para não funcionar. É impossível, né? Não tem condições, né? Então nós estamos falando de um ser humano em sofrimento. E aí tanto faz a especialidade que ele procure, ele está sofrendo. E a gente precisa ter uma postura de acolhimento, de atendimento, para entender bem o que está acontecendo, para que aquela pessoa efetivamente saia daquele sofrimento, né? Alguém poderia dizer assim, mas é só tomar o remédio que melhora. Qual é o remédio que ela tem que tomar? Não fiz nem diagnóstico, não sei nem o que ela tem. Como é que eu sei se ela vai melhorar ou não, se eu não sei nem o que eu vou passar para ela, né? Então, a gente realmente precisa de um tempo ali para entender bem. E nessa entrevista com o paciente, naturalmente a gente vai tentar desenhar esse grupo de sintomas, porque pode ainda haver na história dele outros sintomas que possam caracterizar, de repente, uma outra doença, além daquela que ele está chegando ali e eu estou vendo, aparentemente ser depressão, mas no fim de tudo, lá na história dele, tem, de repente, um episódio de hipomaníaco ou maníaco, e que mesmo que eu esteja vendo ele ali naquele momento com depressão, o diagnóstico dele pode ser transtorno monopolar, por exemplo, ou dependência química por alguma substância, enfim. Então, é uma história cheia de nuances. A gente vai tentar, lógico, contando com a boa memória do paciente, identificar esses sintomas para poder fechar um bom diagnóstico. Eu tenho aprendido contigo que em psiquiatria nem tudo é o que parece. Você começa com um diagnóstico e ao Daqui final... 2 anos pode ser outro. Pode ser outro. Especialmente no caso do humor bipolar, em que você precisa ter um episódio, pelo menos um episódio de hipomaníaco ou maníaco, que é uma euforia, um tipo de euforia, para poder fechar esse diagnóstico, ou períodos de maior energia e excitabilidade irritativa. Enfim, que nem sempre o paciente vai chegar tendo aqueles episódios. Ele vai chegar só com quadros depressivos, episódios depressivos, e o diagnóstico, a princípio, depressão. Dali 2, 3 anos, um episódio hipomaníaco e muda o diagnóstico, muda o tratamento, muda a abordagem, enfim, né? A gente fala que o diagnóstico em psiquiatria ele é um diagnóstico dinâmico, mas é possível, numa única consulta, eu já fechar um diagnóstico. Eu consigo e eu preciso ter pelo menos uma hipótese diagnóstica
seja uma hipótese diagnóstica sindrômica, ou seja, pensando numa coisa maior. Se eu for pensar assim, aqui é um transtorno do humor. Eu não sei se é bipolar ainda, mas eu estou vendo que é uma depressão, uma distimia, um tipo, sei lá, um transtorno do humor, né? Ou um transtorno de ansiedade, que eu não sei caracterizar ainda muito bem, mas eu sei que é, e isso já norteia para mim o tratamento, né? E aí, ao longo do tempo, a gente pode ir fazendo os diagnósticos mais específicos, né? Com uma CID-10 bem definida e tal, né? Mas que é importante fazer esse diagnóstico, até para que eu diga também para o paciente se aquele quadro que ele está manifestando ali é realmente decorrente de uma doença, ou seja, é depressão e por isso precisa de remédio, ou precisa de eletroconvulsoterapia, ou precisa de estimulação magnética transcraniana, qual é o recurso que eu vou usar naquele tratamento, ou não, pode ser simplesmente uma reação depressiva, talvez um quadro depressivo, mas que não configura a doença depressão e que a psicoterapia vai ter uma utilidade muito maior. Vai ser muito mais interessante esse paciente fazer terapia e nem tomar remédio, como acontece, vira e mexe, vão pacientes ao consultório, às vezes interessado em saber se aquilo que está acontecendo é normal, não é e tal, e não é normal isso daí, procure um psicólogo, vá lá e eu recebo feedback do paciente, às vezes até do psicólogo, pô, valeu pela indicação e tal, não sei o que, eu estou com um cara que melhorou muito, ou seja, realmente era essa ferramenta que ia dar suporte para o paciente, não necessariamente um medicamento, né? Então a gente precisa fazer um diagnóstico. E a psiquiatria, ela nos ferramenta, né? Ela é uma ferramenta em si que nos auxilia a entender de maneira clara, né? Ou pelo menos mais clara do que qualquer um outro que não tem esse treinamento, se aquilo é doença ou não. Então, para a depressão, em linhas gerais, nós vamos ter a tristeza como norte da doença. É a tristeza angustiante, aquela sensação de vazio, é um estado em que as energias do indivíduo ficam consumidas, que ele não tem muito prazer nas coisas que faz, o prazer está reduzido, o prazer sexual, o prazer alimentar, o prazer da atividade, fazer coisas que ele sempre gostava, já não tem mais graça, não tem mais nem interesse de fazer, ou pelo menos tem o interesse, ele elabora que, pô, aquilo é tão bom, eu queria fazer, mas alguma coisa segura, alguma coisa trava, e ele não sabe dizer exatamente o que é. Então, nesse sentido, você coloca que ficar triste é natural. Normal. Permanecer triste é patológico. É patológico, né? Os critérios diagnósticos tentam ali estabelecer mais ou menos um tempo para essa tristeza mínimo, né? Mas isso é muito variável, pessoa para pessoa, enfim, a gente leva em consideração realmente a história do indivíduo. Ou seja, como é que essa tristeza na história dele se manifesta, né? E como é que ele expressa por meio do comportamento essa tristeza que aparece. Então, enfim, são muitos parâmetros que a gente usa para avaliar. E a ansiedade, o que é natural? Por exemplo, eu estou esperando para receber o resultado do vestibular, eu posso ficar ansioso. Eu estou esperando porque meu pagamento vai chegar, eu tenho um negócio para pagar, eu posso ficar ansioso. Isso é natural. O que difere o ansioso natural do ansioso patológico? Na verdade, a ansiedade ela é... Ou seria apreensivo? Eu não sei. É isso, né? O ansioso, ele é nervoso. Ele é aquele que sofre antecipadamente. Ele elabora para o futuro próximo ou para a ocorrência que ele aguarda alguma coisa trágica, alguma coisa ruim. Ele não consegue, mesmo que ele tente pensar positivamente sobre aquele desfecho, a cabeça dele é invadida por pensamentos negativos, catastróficos, destruidores. Ele fica lutando contra isso. Ele, caraca, eu sei que vai dar certo, porque pô, eu me preparei para a prova. Eu sei que eu vou passar no vestibular, mas ele começa, mas eu não vou passar. Alguma coisa me diz. E aí ele remoe aquilo sem querer remoer. Aquele pensamento simplesmente invade, você não vai passar. Lá do desenho das antigas, ó Deus, ó Pai, ó vida, né? Nunca dá certo, né? Nunca dá certo. Só que a pessoa é invadida por isso. Da mesma forma que na depressão, a pessoa é invadida pelas emoções negativas, pelo pensamento suicida, pelo pensamento de dor e sofrimento, pelo pensamento melancólico, essa vida é pesada, enfim. Na ansiedade, você vai ver o indivíduo também invadido por um monte de pensamento e todos eles que vai dar tudo errado, que ela não vai conseguir realizar, que nada vai dar certo. Então, ela não tem
aquela ansiedade que as pessoas costumam chamar de ansiedade, que é aquela empolgação gostosa da espera. Tipo assim, nós vamos viajar amanhã. Aí fica, mãe, já chegou amanhã? Já chegou amanhã, menino mais novo, né? Quando não, a pessoa já faz logo as malas, pô, ainda nem chegou, mas já tá arrumando a mala, já tá... E a fisionomia dela é essa, é empolgada, ela tá doida para ver o resultado, tá doida para ver aquilo acontecendo. O ansioso de verdade, ele é nervoso. Então a fisionomia dele é uma fisionomia vai de dar sofrimento. alguma coisa errada, o avião vai cancelar. Então alguém sempre... fica meio que estimulando a pessoa, vai fazer tua mala. Aí eu não sei se eu vou para essa viagem não, eu acho que, cara, vai acontecer alguma coisa, não sei, alguma coisa me diz aqui dentro que vai dar tudo errado, que a gente vai, sei lá, não vai cair. Olha a fisionomia da pessoa, a fisionomia de sofrimento, né? Entendi. Então o ansioso, ele é sofrido, ele é nervoso, ele é medroso, vamos usar essa expressão. Enquanto a tristeza tá pro depressivo, o medo, o nervosismo tá pro ansioso, né? Eu acho que ficou bem conceituado e o pessoal pode nos dar o apoio, ver se vai conseguir entrar na tela as perguntas aí, se nós temos alguma pergunta, se é possível entrar na tela daqui a pouco, vocês sabem me dizer? Lá no Instagram, o Alexandre tá aí, o Alexandre, o pessoal aí do apoio, para eles poderem tentar jogar na tela aqui pra gente as perguntas das pessoas, pra gente conseguir tentar responder aí as pessoas. Então na ansiedade a gente tem essa apreensão, uma preocupação excessiva que não dá tempo do indivíduo se recuperar naturalmente para as coisas que vão acontecer. Ele sofre tanto, imagina que ele tem uma lista de coisas para fazer amanhã. É trabalho, é pegar a menina na escola, pagar conta, abastecer o carro, enfim. Ele está aqui hoje, ele deitou agora quase 9 horas na cama para dormir. E aí já começa, ele nem quer pensar naquilo, ele só quer fechar os olhos e descansar porque amanhã é um dia cheio. Ele fechou, ele começa, é a conta, é o menino, é o carro, é o pneu que vai furar, é o trânsito. E ele fica doidinho com aquilo, meu Deus do céu, mas eu não quero pensar nisso. Mas os pensamentos vêm, chama de enxurrada de pensamentos, né? Às vezes o paciente refere isso como um pensamento acelerado. Só que não é velocidade de pensamento, é volume, vem tudo de uma vez. Então, quando a pessoa tenta, não, mas eu vou conseguir sair cedo, eu vou organizar, não vai sair, porque eu vou dormir tarde, eu vou acordar tarde, vou perder a hora, eu vou chegar atrasado, vou me chamar a atenção no trabalho. E a pessoa começa a sofrer com isso. Ela fica sofrida. E quando ela acorda, já acorda agoniada, porque não pode chegar atrasado, porque vai fazer, aí sai brigando com o nego, o menino que não acorda, já leva uma mãozada. Quer dizer, a pessoa vai ficando realmente consumida pela ansiedade. Então aumenta a irritabilidade, a pessoa fica tensa, dor no corpo, dor nas costas, confundem com fibromialgia muitas vezes, né? Por conta das dores no corpo, dor de cabeça, às vezes uma sensação de barriga embrulhada, dá náusea, a pessoa vai no banheiro várias vezes, fica trêmula, enfim, às vezes uma parte do corpo treme. Então você percebe que são sintomas muito diversos, né? Na depressão, tudo mais pro melancólico, pro triste, pro dark, pro escuro, né? E no ansioso, mais o medo. Aquelas emoções que a pessoa tem quando está assistindo um filme de terror. Ela fica apreensiva, né? Ela fica, caraca, o que vai acontecer agora, né? E de repente uma situação, às vezes você chega perto da pessoa, sei lá, tá aqui no trabalho sentado, você toca no ombro dela, a pessoa já dá um pulo, ou seja, uma pessoa que está tensa, ela está apreensiva, ela está hipervigilante. A sensação que ela tem é de que a qualquer momento algo de ruim vai acontecer. E nós conversamos aqui antes de conversar, que você falou assim, pode ter os dois. Pode ter os dois. Esse é o Ele combo. pode ser ansioso e depressivo. Ansioso e depressivo ao mesmo tempo, né? Ter o transtorno misto de ansiedade e depressão. Então, você imagina, se a gente falar de um e fala de outro, você supõe o quanto isso incomoda, imagina uma pessoa que tem as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, obviamente, essas doenças, elas têm graus de acometimento. Então, tem o leve, o moderado e o grave. No leve, você já vê prejuízos, obviamente numa monta menor, mas muitas vezes o paciente já tem dificuldade de se manter estável no trabalho, nos relacionamentos afetivos, nas realizações mínimas ali, às vezes até para uma atividade física, a pessoa está acostumada a fazer, vai todo dia, já não vai mais todo dia, só vai de vez em quando porque está um pouco mais cansado. E não é que ela não queira, ela quer, mas ela não consegue.
né? Então tem uma diferença entre o não querer e o não conseguir, porque muitas vezes as pessoas atribuem culpa ao indivíduo. Você que não quer ir, fazendo corpo mole, você fazendo, deixa de frescura, para com isso. E a pessoa, ninguém imagina o esforço tremendo que a pessoa faz muitas vezes para superar aquilo tudo que ela está sentindo, para de repente chegar no trabalho, para de repente se manter sorridente, animadinha ali num contexto em que ela está com o peito angustiado, com uma vontade de chorar que ela não sabe nem por que ela está sentindo aquilo, ou então nervosa, preocupada se vai bater a meta, se vai alcançar, se vai conseguir, e nem é uma meta lá, essas coisas todas que ela sempre bateu, todo mundo consegue bater, mas na cabeça dela já virou uma chave que agora não vai conseguir, ela vai mais dar conta que ela vai ser demitida. Olha só, a pessoa começa a produzir pensamentos catastróficos, mesmo que ela não queira, e começa a elaborar uma realidade muito mais aterrorizante do que de fato é, né? Eu me lembro de um paciente que eu atendi um pouco antes de começar a pandemia, 2020, e ele tem transtorno de ansiedade generalizada, e ao longo do tratamento ele evoluiu muito bem, ficou muito bem. No meio da pandemia, uns 3 familiares dele foram comigo no consultório, que eles diziam que eles queriam ficar igual a ele, tranquilos. E, cara, esse cara aqui vivia nervoso, preocupado, tudo, deixava o cara agoniado. Agora, no meio da pandemia, o cara tá tranquilo, bicho. Eu quero um remédio desse também. Não aguento não esse negócio. E nós fomos ver a história genética. Boa parte da família tem a mesma doença, só que ninguém tratava. Então, depois que viram ele bem e viram que não estavam dando conta de se gerir emocionalmente naquele contexto de pandemia, foram atrás de ajuda. Então, muitas vezes é isso, né? Você precisa passar por alguma coisa que te tira do equilíbrio para que você entenda que precisa de ajuda. Quando lá atrás a gente vai fazer o histórico, né, desses pacientes, sintomas de transtorno de ansiedade já desde lá da adolescência e da infância. Luiz, vamos tentar interagir com o nosso público? Tem uma pergunta aqui da Thalita Oliver. Boa noite, equipe da Rádio Cavoc. Novidades na programação da rádio. Adorei, parabéns a todos os envolvidos. A Rádio Cavoc só crescendo. Obrigado, Thalita. Edna Freire, boa noite, saudades. Henrique, é a Edna, irmã do Glaucio. Gostaria de saber se os meus péssimos dias de menarca têm algo a ver com a ansiedade e se adiar o tratamento e medicação pode piorar. Aí já vem transtorno endocrinológico. E tá tudo muito intrincado aí, né? A gente tem o transtorno disfórico pré-menstrual, tem a TPM, que me fugiu o nome. A TPM é a... Não, se for transtorno pré-menstrual? É, o transtorno pré-menstrual, né? Que é uma alteração emocional leve. Ela normalmente não traz maiores problemas, mas a mulher percebe que ela está diferente. Ela está um pouco mais irritada, um pouco mais emocional, um pouco mais inquieta, um pouco mais ansiosa ou um pouco mais depressiva. Isso não chega a atrapalhar o dia a dia, a funcionalidade dela, né, na TPM. Quando a gente fala de TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, nós vemos uma coisa diferente. É como se a pessoa tivesse depressão ou tivesse transtorno de ansiedade dias antes da menstruação acontecer. E que cessam ao primeiro dia do fluxo menstrual. Então a pessoa realmente, 3, 5 dias antes, ela entra num estado depressivo ou num estado ansioso mais proeminente, mais pronunciado. Então ela fica mais nervosa, ela fica realmente mais irritada, ela fica, eu vou usar uma expressão que talvez desenhe melhor esse quadro, ela fica insuportável, né? E as pessoas ficam insuportáveis para ela também. O ambiente fica insuportável para ela, o barulho incomoda, a luz incomoda, falar com ela incomoda, tocar nela incomoda, brincar com ela já explode, ela fica mais irritável, ela fica com um pensamento realmente mais negativo, mesmo que ela não queira pensar naquilo, nas coisas ruins, ela acaba pensando, só que quando ela começa a menstruar, cessa. Então, olha o critério, né? Você tem um quadro depressivo de mais ou menos 5 dias a uma semana antes da menstruação, menstruou, parou. Se a mulher continua sentindo isso dentro do ciclo menstrual,
ela tem uma coisa que não é relacionada com o ciclo menstrual dela. Que pode ser depressão, que pode ser transtorno de ansiedade, que pode ser transtorno bipolar, ciclotimia, enfim, qualquer tipo. E nós sabemos que de todo o distimia. impacto que tem a questão endocrinológica nas questões psiquiátricas. nas questões psiquiátricas, então, no geral. É isso que a gente levanta na história da paciente, né? Nos fluxos, some? Não some. Eu sinto, dá uma diminuída, mas eu sinto que fica ali até o outro fluxo chegar. Ou seja, tem uma outra condição por trás daquilo que a gente precisa entender melhor. Obviamente que a gente vai avaliar contexto social, a gente vai avaliar contexto laboral, né, em que atividades profissionais a pessoa realiza, acadêmicas, enfim. A gente sempre estuda o cenário também, para ver o que tem nesse cenário influenciando para aquele estado de humor que influencia, não vai gerar a doença. Mas você imagina uma pessoa com um prego enfiado no pé, o tempo vai sentir dor no pé, vai sangrar o pé, né? É diferente da pessoa que abre uma ferida no pé do nada, que não cicatriza e não tem um prego lá. Essa pessoa tem uma doença, né? Então, o prego em si não produz a doença. Como o contexto de vida do indivíduo, por mais que ele fique o tempo inteiro choroso, triste, angustiado, aflito, nervoso, preocupado, ansioso, se tem um fator estressante continuado, esse elemento, ao sair deste cenário, o indivíduo volta ao normal dele. Que é o que muitas vezes a pessoa acaba rezando para acontecer. Meu Deus, que acabe logo isso, que eu entre logo de férias, né? Entrou de férias, viajou, voltou ao normal. Ou seja, ele tinha um fator estressor continuado que estava interferindo na qualidade emocional dele, mas isso não vai gerar doença necessariamente. Agora, quem já tem uma doença psiquiátrica, né, que muitas vezes em sintomas mais leves... Você vê que a gente conversando que você já entrou no terceiro, que é o estresse, né? Então assim, até para responder também ao último item da pergunta dela ali, que o que acontece muitas vezes, a pessoa tem a doença em grau leve, ela não procura ajuda porque assim, não, dá para aguentar. Ela não sabe necessariamente que aquilo é uma doença, mas ela dá conta de administrar, porque normalmente nas doenças mais leves, de fato o indivíduo consegue seguir sua vida, né? Consegue viver. Só que o que acontece? Ao longo do tempo, se essa doença tiver que piorar, ela vai piorando. Então eu só consigo dizer lá na frente, depois que piorou, que a doença piorou porque ela não tratou. Mas aqui, hoje, você chega para mim, Luiz, eu estou sentindo isso começou essa semana, começou há 2 semanas, começou há 1 mês, começou há 6 meses, ou seja, é uma coisa recente, aguda. Eu não tenho como dizer para algumas doenças, para a maioria delas, se isso realmente vai ficar pior. Mas o que a gente sabe é que na grande maioria das vezes piora. Então, a recomendação é sempre uma prevenção secundária, ou seja, já tem um quadro instalado, um diagnóstico feito, buscar o tratamento para sair desse quadro atual e evitar que isso não só piore, como que volte, né? Se essa condição fique recorrendo ao longo da vida. Vamos dar uma sequência, Luiz, que a gente falou da etiologia, falamos das causas, dos sintomas, e eu queria que a gente entrasse um pouquinho e concentrasse para a gente falar quais são os tratamentos que existem hoje para ansiedade e depressão e quem trata e como trata. Perfeito, vamos. Então assim, existem protocolos desenvolvidos para o tratamento dessas condições, tanto transtorno de ansiedade, quanto os transtornos depressivos, quanto os mistos, quanto aqueles que fazem parte de outros transtornos, enfim. Então nós temos vários protocolos, não é pretensão nossa explicar esses protocolos, é falar em linhas gerais o que nós utilizamos como recurso terapêutico. Então, na primeira linha, assim, de cara logo, o que a gente usa como recurso e ferramenta terapêutica para os transtornos psiquiátricos são os medicamentos. E aí nós lançamos mão de uma série de tipos de medicamentos, né? Antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor, anticonvulsivantes, antihipertensivos, antihistamínicos, antialérgicos, relaxantes musculares, enfim, nós usamos vários tipos de medicamentos antipsicóticos, né, que não se restringem a uma classe medicamentosa apenas. Eu nem gosto muito de usar a expressão medicamento psiquiátrico, né, porque, enfim, cardiologistas usam remédios psiquiátricos, psiquiatras usam remédios cardiológicos, enfim. Então, na verdade, o psiquiatra ele lança mão dos medicamentos. Tá? Então, qualquer medicamento
que esteja dentro do protocolo, do programa terapêutico, enfim, previsto ali com base nas pesquisas científicas, nós vamos lançar mão para tratar essas condições. Depressão e ansiedade, nós temos os medicamentos que são específicos para essa condição, até anestésico, alguns tipos de anestésico a gente utiliza no tratamento das doenças, né? Nós não temos ainda, falando em medicamentos, em química, evidências científicas consistentes para o canabidiol. Galera todo tempo perguntando e tal, eu digo, gente, não tem evidência científica, e porque não tem evidência científica, não tem por que prescrever. Mas tem um monte de pesquisa acontecendo. À medida em que a coisa for mudando, e para isso servem os cursos, as atualizações, né? A gente está o tempo inteiro estudando, o tempo inteiro se atualizando, para que na hora que tiver uma evidência consistente para um determinado tipo de doença, eu vou começar a prescrever. Então, eu não prescrevo hoje porque não tem nada que me assegure prescrever, tá? Então, canabidiol na psiquiatria, nós ainda não temos evidências científicas consistentes para tratamento de nenhuma doença específica, tá? Então, nós lançamos mão dos medicamentos. Além dos medicamentos, na psiquiatria, nós também utilizamos a neuromodulação avançada. E aí, nesse contexto, nós utilizamos a eletroconvulsoterapia, que é o tratamento de choque. As pessoas morrem de medo desse tratamento, ainda Mas não é aquele choque do filme, não, né? Ainda associados, né, às memórias e lembranças dos tempos idos da psiquiatria. E aí eu gosto muito de usar a referência da história da medicina em si, né? Nós começamos com um arcaico. A cirurgia, por exemplo, era feita, como diz o caboclo, na tora. Metia éter no nariz do cara, fazia ele tomar um goró de cana lá de anestesiado álcool, na marra. Né? Era anestesiado na marra, era dormindo, sedado e faca, nego. Serrote, o caramba, tirava a perna, abria a barriga, tirava o que fosse preciso tirar, fazia o que fosse preciso fazer, suturava no seco. Obviamente, isso tudo mudou. Ao longo da história da medicina, a anestesia, o monitoramento cardíaco, pressórico. Hoje o cara já consegue fazer saturação com o aparelhinho no dedo, sabe, né? Quanto que tem de oxigênio no sangue, enfim. Ou seja, a tecnologia eletrônica ela vem evoluindo e vem permitindo o avanço dos tratamentos na medicina. E com a psiquiatria não foi diferente. Então hoje nós fazemos eletroconvulsoterapia, já fazemos aqui no nosso estado a eletroconvulsoterapia com sedação anestésica, relaxamento muscular. O paciente sai do procedimento, nem se dá conta que já aconteceu, às vezes perguntando, e aí doutor, que horas está demorando, que horas que vai ser? Não, meu filho, já acabou, a gente está só esperando você voltar da anestesia, seu pai já está aí, daqui a pouco você já vai embora. Pô, já acabou, nem percebi e tal. Ou seja, é um tratamento que realmente o paciente não sofre durante o procedimento. Algumas pessoas, né, que até pedem para a gente para acompanhar o procedimento, deixa acompanhar o paciente, o pai, a mãe, o irmão, enfim, fica ali próximo do paciente, né, vendo o procedimento acontecer, acompanha tudo, ou seja, extremamente seguro, altamente eficaz. Quando compara no tratamento da depressão, por exemplo, eletroconvulsoterapia e antidepressivo, a taxa terapêutica da eletroconvulsoterapia beira os 95% de eficácia numa resposta terapêutica de 1 a 2 semanas. Então é muito rápido o paciente sair do quadro depressivo, do estado depressivo maior. Quando compara com o medicamento, a resposta fica em torno de 50% a 70% de eficácia e demora quase 2, 3 meses para o paciente sair do quadro depressivo. Ou seja, você tem um recurso terapêutico altamente eficaz e rápido que as pessoas não utilizam mais por conta do preconceito, por conta do medo esse enraizado numa história. Você sabe, né, que o pessoal o pessoal mais antigo da década de 50 e 60 vai contestar as nossas observações modernas. E é, né, normal. Eu não discuto essas questões. Os baby boomers que chama, né? Mas eu não entro no mérito da discussão. E eu acho muito interessante quando, por exemplo, você pega um paciente extremamente desacreditado do procedimento, ou então a família que fica ali, não faz isso, você vai deixar o cara te dar um choque na cabeça. Uma semana depois, doutor, muito obrigado, poxa, que maravilha, não sabia que o tratamento era desse jeito. Totalmente diferente.
não teve mais crise, doutor, meu filho está bem hoje, voltou para a faculdade, nossa, doutor, que tratamento, meu Deus, eu falava isso, falava aquilo. Ou seja, puro desconhecimento e puro preconceito, quando a gente já tem recursos e ferramentas terapêuticas que salvam vidas. Recebi hoje mensagem de um colega que foi para Fortaleza fazer o tratamento dele, colega médico, e ele, assim, impressionado, terceira sessão de eletroconvulsoterapia está fazendo lá, me mandou uma mensagem hoje: cara, a especialidade de vocês, cara, esse tratamento salva a vida, nunca imaginei que eu ia ter um tratamento como esse, que bom que isso existe, mas extremamente receoso de fazer quando eu comecei a falar no tratamento. Então, assim, hoje já agradece, né? Então, a gente precisa, como eu falei, eu tinha as minhas ressalvas com relação à eletroconvulsoterapia até estudar a fundo a eletroconvulsoterapia, até ver os resultados da eletroconvulsoterapia e me convencer de que realmente é bom. O mesmo, Cleverson, eu não tenho dúvidas, vai acontecer com canabidiol. Hoje, estudando tudo que eu estudo de canabidiol, eu não vejo motivo para prescrever. Pode ser que daqui de 5 anos, 10 anos, isso mude. E eu estou aberto a isso, a estudar. E eu, no papel de cientista, né? Médico é cientista por essência, né? Nós somos investigadores, nós somos perquiridores, nós somos questionadores e contestadores também, mas nós estamos em busca do melhor para o nosso paciente. Nós queremos oferecer aquilo que realmente tem efetividade terapêutica, e não simplesmente ficar canetando receita e passando remédio ao léu. Não é esse o meu, pelo menos, objetivo não é esse. Eu realmente me esmero num tratamento para que o paciente realmente fique bem. Então, se eu oferecer um recurso, é porque eu sei, ou eu entendo que esse recurso realmente é o mais indicado para esse paciente. Então, a gente tem a eletroconvulsoterapia, tem os medicamentos e tem a estimulação magnética transcraniana, que não dá para dizer que é uma evolução da eletroconvulsoterapia, porque ela é uma técnica terapêutica diferente. Então, em vez de usar o choque com anestesia e relaxamento muscular, a estimulação magnética é feita com o paciente acordado, com indução de uma onda magnética na região cerebral em que se acredita estar afetada e produzindo a doença no indivíduo, e que determinada quantidade de sessões com essa aplicação do magnetismo no cérebro, as funções fisiológicas daquele cérebro voltam ao normal. Em psiquiatria, nós temos ainda muitas inconsistência nas pesquisas em estimulação magnética transcraniana para os tratamentos em psiquiatria, né? Então, a gente vê muitas evidências naturalmente na neurologia em reabilitação, pacientes pós-AVC, pacientes com Parkinson, que recebem esse tratamento e tem uma resposta muito interessante, uma resposta terapêutica interessante, mas que a gente não vê essa mesma resposta, especialmente quando comparada com a eletroconvulsoterapia no tratamento da depressão grave, por exemplo, no transtorno do humor bipolar grave. É discrepante demais o resultado terapêutico, né? Mas é uma ferramenta também da qual se pode lançar mão em termos de tratamento em psiquiatria. Então, nós temos medicamentos, eletroconvulsoterapia e estimulação magnética transcraniana. Basicamente, esses são os recursos de tratamento. Obrigado, Dr. Luiz Henrique. Vamos aqui para algumas observações. Derielso Guimarães, boa noite, meu guerreiro. Derielso é um paciente de hemofilia, amigo nosso. Bacana. Obrigadão aí pela interação. Rosineide de Souza, boa noite. Edna Freire, o que faço para melhorar? Acho aí, que nesse caso procurar, né, um tratamento psiquiátrico, tratamento especializado. Cami, um abraço. Lu, um beijo, um abraço. Juliana, doutor Luiz Henrique, aí é contigo, Luiz. Luiz Henrique, menor... Coraçãozinhos ali. Um abraço, Juliana. Nesse sentido, para a gente caminhar para as considerações finais, que nós hoje tivemos alguns contratempos de início, mas agradecer para a gente ter trazido um pouquinho aqui através do canal da Rádio e TV Web Cavoc essa importante informação. Acho que a gente conseguiu passar uma ideia de ansiedade e depressão, porque é um universo, né? Não é só isso. É muita coisa. Realmente. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais com algo positivo de prognóstico para o ansioso e o depressivo. Vamos lá. Assim, apesar da doença, é preciso sempre lembrar, e o nosso foco, meu e seu, Cleverson, ele é sempre o indivíduo. Mais do que qualquer condição social
ou do que qualquer patologia que esse indivíduo porte, o nosso olhar é sempre no indivíduo. E eu costumo dizer que, a despeito do que se fala sobre o psiquiatra, ser o médico dos doidos, né? Eu costumo dizer que todo médico é médico daquele que sofre. Então, se o seu sofrimento é na área cardíaca, procure um cardiologista. Ele vai saber identificar o que é aquilo e te orientar. Se você sofre emocionalmente, se seus pensamentos estão confusos, você está atormentado, transtornado, perturbado, peça ajuda psiquiátrica. O primeiro passo para a cura de qualquer enfermidade é o passo que o paciente dá em busca dessa cura. Então, estender a mão para um profissional em quem ele confie, a quem ele consiga depositar, transferir um pouco da sua esperança, da sua expectativa e contar com os recursos que a medicina pode oferecer para efetivamente, utilizando esses recursos, voltar para o seu estado de normalidade e ficar bem. Então, é possível. Mais de 90% dos pacientes que se submetem ao tratamento e seguem as recomendações direitinho, ficam bem. Podem não ficar 100%, mas ficam 80%, 90% bem, retomam suas vidas, realizam seus sonhos, cuidam da sua família, conseguem trabalhar, conseguem funcionar melhor. Então, não se desespere. Essa é a mensagem de hoje. Não se deixe levar pelo desespero. Estenda a mão a um médico amigo e ele com certeza vai segurar sua mão firmemente e você vai conseguir sair desse buraco de sofrimento e dor. Obrigado, Luiz Henrique. Sempre um prazer tê-lo aqui para a gente compartilhar conhecimento. Não é fácil trazer o Luiz Henrique, eu fico aqui na ansiedade, mas é uma ansiedade boa, de alegria. Ele vai vir, ele vai chegar, e ele sempre chega. Ele sempre chega. Então é uma ansiedade boa, né? Que existe também, que vamos dizer que é uma inquietação, mas que não vai me levar à depressão. Espero que todos vocês tenham gostado. Vão nas nossas redes sociais, depois nós vamos distribuir para o nosso link do Instagram. Vão lá, curte, compartilhe, nós vamos fazer os cortes, verifiquem com carinho, repasse para as pessoas que precisam de um ombro amigo que começa com a família, que começa dentro do lar. Oriente para buscar o profissional ideal. Se for a necessidade, abra sua mente, converse com o psicólogo, converse com o psiquiatra, busque tratamento especializado para que você tenha a melhor conduta possível para você sair do buraco, igual disse o nosso doutor Luiz Henrique. Luiz, quero deixar a possibilidade e compromisso seu público de você retornar conosco em outras oportunidades, para a gente conversar mais sobre os tratamentos inovadores em psiquiatria. Bora. Eu tenho curiosidade para aprender mais, para a gente quebrar esses estigmas, para que a gente até possa demonstrar o equipamento, mostrar alguma coisa em filme, como que era e como que é. Perfeito, show de bola. Para a gente sair dessa questão assim, falar, poxa, vai dar choque na minha cabeça, vai colocar minha cabeça dentro do balde de gelo, né? Não é isso, não é isso. Então, para a gente mostrar que os tratamentos modernos em psiquiatria podem salvar vidas, pode combater muitas coisas que são gravíssimas, quanto suicídio, quanto outras coisas que a gente quer evitar de qualquer forma. Então, busque acompanhar nas nossas redes sociais e em breve estaremos de volta. Obrigado por ter acompanhado na Rádio Cavoc, Rádio e TV Web Cavoc conosco nessa transmissão ao vivo para vocês. Um grande abraço, boa noite e o canal Ciência e Cidadania volta em breve.